Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News. Eu sou Beatriz Seeger e hoje nós estamos falando sobre o mês Novembro Azul. Cuidados, prevenção, o que é, qual a importância, e quem vai conversar conosco hoje é o Dr. João Juvenis. Ele é médico urologista, doutor em urologia pela USP, coordenador da residência médica em urologia na UFMS, professor de pós-graduação em cirurgia robótica, tem um grande currículo, um currículo extenso aqui. Ele vai conversar conosco hoje, tirando todas as dúvidas, falando sobre a importância da prevenção e debatendo esse assunto que é tão importante, não só durante o mês de novembro, mas o ano inteiro. Então, doutor João, muito obrigada, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Total News. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, falar de um tema tão interessante, principalmente agora, né? Bom, e antes de nós entrarmos efetivamente no assunto de Novembro Azul, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre você. Há quanto tempo você está como médico especialista em urologia? Como é que foi a sua trajetória assim até aqui? Interessante, assim, eu tenho 20 anos de formado como médico, né, e já faz 15 anos que eu sou urologista e trabalho na área, então a gente já atende basicamente 70% dos nossos pacientes são homens, 30% mulheres, então a gente tem bastante experiência em tratar homens, principalmente homens já da quarta, quinta da década de vida ou acima dessa, a gente tem bastante pacientes, né, com mais ou menos esse perfil. Então, 15 anos aí, especialista, né, com foco nesta área da urologia. O mês de novembro é sempre muito debatido esse assunto, mas nós sabemos que é importante o ano inteiro. Mas como que você vê a importância da gente debater, de ter um mês específico para debater esses assuntos, principalmente focado no homem, que a gente sabe que a mulher até se cuida mais do que o homem tem um certo tabu, não quer saber de médico. Esse assunto é muito importante, né? A gente está aqui para tentar desmistificar, né? Que isso daí aconteceu por muito tempo, os homens realmente procuravam menos o médico como as mulheres logo na adolescência já procura sua médica, né? Para fazer os seus exames anuais, preventivos, né? E o homem não tem realmente de praxe, né, procurar o médico para fazer os exames preventivos. Mas está aí o nosso papel, né, de médico, de formador de opinião, né, de mostrar que realmente é necessário, né, os exames. Lógico, a partir da adolescência é importante, mas mais especificamente em relação a doenças relacionadas ao envelhecimento do homem, a gente fala para procurar a partir dos 40, 45 anos, que é bastante interessante. E o senhor percebe que houve um aumento na procura dos homens mesmo de realizarem os exames, de se cuidarem mais com o decorrer dos anos? Antigamente era menos, agora já está melhor isso? Com certeza, né? Realmente melhorou bastante. A gente tem visto esse aumento da procura, né? Tanto dos homens quanto dos familiares, né? As esposas, as filhas, os filhos, né? De também proporcionar que esse homem faça os seus exames preventivos, né, de marcar consulta, de correr atrás de atendimento médico. E a gente tem visto isso, inclusive até cientificamente comprovado, né? Tem alguns estudos, inclusive um da Sociedade Brasileira de Urologia, que demonstra que há um tempo atrás a grande maioria dos homens não procuravam o seu médico. Agora, um pouquinho próximo da metade já procuraram o seu médico urologista para fazer os seus exames preventivos. E lembrando que não precisa ser urologista, né? Pode ser o médico que você tenha confiança para fazer os exames, né? E ter acesso à saúde, não é isso? Isso se deve também em parte a esse trabalho de conscientização também? Com certeza, tem esse papel da conscientização. Esse Novembro Azul é uma campanha que começou no mundo pouco antes de 2000, né? Então tem mais de 25 anos aí já com essa campanha, que começou relacionada à saúde especificamente do câncer de próstata, mas que a gente conseguiu ampliar para a saúde masculina no geral. Então realmente já há um tempo já com essa conscientização, com essas campanhas nacionais e internacionais, a Sociedade de Urologia também, que tem um papel bastante importante, né, para tentar melhorar, né, esse acesso e os homens procurarem mais os médicos. E os homens têm que começar a fazer os exames anuais a partir dos 40 anos, ou dos 45? Isso, é assim, mais relacionado à parte da próstata, né, que é as doenças mais comuns, né,
A gente fala para procurar a partir dos 40, 45 anos, quem tem algum dos fatores de risco, né, para ter maiores chances de problemas. Para quem não tem, 45, 50 anos é a idade ideal. Né? Quais são esses fatores de risco? Os fatores de risco a gente pode dividir em basicamente dois, né? Aqueles fatores que são modificáveis, relacionados mais com o estilo de vida, e os não modificáveis. Então, hábitos de vida saudável no geral previne problemas de saúde no global, inclusive a próstata, né? Então, quais são aqueles modificáveis? Então, alimentação saudável, né? Evitar o sedentarismo, excesso de álcool, o tabagismo, né? Problemas de saúde no geral, hipertensão, problemas de colesterol, né? Diabetes. Então, se algum dos pacientes tem algum desses fatores de risco que eu falei, né? Ele pode procurar mais cedo o médico, 40, 45 anos, esses são os fatores de risco modificáveis. Aqueles não modificáveis é o que você falou. Então depende da parte genética, antecedentes familiares, raça também, raça negra tem maior chance por fator genético, né? E a idade, logicamente, que é um fator de risco também, então esses pacientes a partir dos 45, 50 anos, procurar o seu médico, né? E quais são os sintomas que os homens devem ficar atentos? Assim, começa a perceber algumas coisas que não estão muito certas, o que deve ser cuidado? Sim, assim, o câncer de próstata em si, falando um pouquinho, né, ele é um câncer que na verdade não dá muitos sintomas na sua fase inicial, né, porque ele afeta uma parte da próstata que não está em contato com a uretra, né, que a próstata, lembrando que é do sistema urológico genital, né, o sistema urinário, né, que circunda o canal da uretra. O câncer de próstata não costuma dar sintomas na sua fase inicial, por isso que a gente falou dos exames de detecção precoce, né, para a gente ver se conseguiria achar esse tumor na sua fase inicial. A maioria dos sintomas relacionados à parte urinária no homem são relacionados com o aumento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? Então são sintomas urinários, né? Pode ter sintomas simples, como um jato um pouco mais fraco, mas pode ter um jato já intercortado, uma retenção urinária, acordar várias vezes à noite para urinar, um gotejamento depois que termina de urinar, uma urgência, uma perda urinária que a gente chama de incontinência. Esses são sintomas normalmente relacionados ao aumento benigno da próstata. E esses sintomas é interessante procurar sempre o médico, né, para a gente avaliar, ver o que pode estar acontecendo e possivelmente tratar e melhorar a qualidade de vida. Né? E com relação ao tratamento, como é realizado o tratamento, quais são as chances de cura? Certo. Relacionado especificamente ao câncer de próstata, né, que não é a doença mais comum da próstata, mais comum é a hiperplasia, aumento benigno, mas que existe, é frequente, a gente sabe que é o câncer mais comum do homem, excetuando o câncer de pele, e também é o segundo câncer que mais mata, depois do câncer de pulmão, né? Então é sempre importante os exames preventivos para a gente detectar esse câncer. Normalmente a gente faz exames laboratoriais, são exames de sangue, um deles é o PSA, né? Que é uma sigla de antígeno prostático específico, que ele avalia essa próstata, né? Qualquer problema da próstata, seja aumento benigno, seja infecção, seja câncer. Então esse exame pode estar alterado. A gente também faz o toque, né, que é um exame físico que faz dentro do consultório médico, em poucos segundos, que a gente consegue avaliar a anatomia dessa próstata para ver se tem alguma alteração. Então a partir disso, né, se a gente tiver alguma alteração, a gente vai progredir o nosso armamento de diagnóstico, exames de imagem e outros exames específicos. Né? Então essa é interessante a gente conscientizar que os exames preventivos é importante, porque o câncer de próstata não dá sintomas, e é nessa fase inicial que a gente consegue tratar, evitando complicações da doença e também possibilitando que ele fique livre desse problema. Aumenta as chances de cura, né? Quanto antes for diagnosticado também. Com certeza. Bom, e entrando agora no assunto de expectativa de vida, aumento da expectativa de vida, como que está essa relação? Há um aumento da expectativa de vida com relação à prevenção, aos métodos de prevenção? Ótimo. Então é importante, né? A gente falou um pouquinho sobre que os homens procuram um pouco menos o médico para fazer os exames preventivos, então a gente tem um dado científico que a mulher vive 7 anos a mais do que o homem em média. Então a expectativa de vida da mulher é maior do que o do homem. A mulher procura também mais os médicos. Pode ser por isso? Pode ser porque ela se cuida mais? Também pode ser. Mas isso é interessante, né? Teve o assunto agora do Enem sobre o aumento da idade, né? A expectativa de vida aumentando da população no geral, e a gente sabe que a idade é o principal fator de risco para câncer de próstata, para qualquer doença de próstata. Então o principal fator de risco é a idade. Então quanto mais idoso o homem, quanto mais ele vive, maior a chance de ter câncer de próstata, né? Então a gente tem visto, né, que
a gente tem diagnosticado mais o câncer de próstata, né? Então o diagnóstico tem crescido bastante. Só para a gente ter uma noção de números, em 2024 diagnosticamos mais de 70 mil novos casos no Brasil de câncer de próstata, com mais de 17 mil óbitos. Além de ser um câncer bastante incidente, é um câncer que tem bastante mortalidade, um índice de mortalidade muito alto. É só um parênteses, mas será que esse aumento no número do diagnóstico é devido ao aumento da tecnologia para identificar? Ou será que é fatores, talvez, de vida, alimentação, esse sedentarismo? Ah, com certeza. Então, esses fatores de risco que a gente tem visto que a população tem aumentado a expectativa de vida, né, a idade crescida, aumenta a chance de ter câncer de próstata. A gente tem visto também que a qualidade de vida tem ficado ruim, trabalhando muito, sem tempo para se cuidar, alimentação mais de fast food, né, não uma alimentação tão saudável, o excesso de álcool. Então, isso tudo também pode predispor a maior incidência de câncer de próstata. Mas também a tecnologia aumentou, concordo também, né? Então, os diagnósticos, ultimamente, a gente adquiriu novas tecnologias para exames de imagem, que melhoraram a taxa de detecção de câncer de próstata. Um exemplo é a ressonância. Nós conseguimos ressonâncias melhores que conseguem achar essas alterações de próstata. A gente melhorou em relação ao diagnóstico diretamente do câncer, que é o histológico, a gente tira fragmentos com biópsias mais precisas. Então, isso aí também pode ter feito um efeito do aumento do diagnóstico de câncer de próstata, com certeza. E o senhor estava falando também do aumento da expectativa de vida, com relação a essa detecção precoce. Então, quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter um câncer. Por isso, o tratamento é tão importante. Isso, então a idade é um fator de risco, né? Antecedentes familiares, como a gente falou. E logicamente que a gente tem visto que os homens têm aumentado a expectativa de vida, mas também têm ficado com uma saúde melhor do que antigamente. Um exemplo, o homem de 50 anos, de 30 anos atrás, não é o de 50 anos de hoje. Tem então, até quem fala 50 é o novo 40, né? Então a gente tem visto homens com diagnóstico de câncer de próstata mais idoso, mas com uma boa expectativa de vida, ou seja, ele tem um status clínico, que a gente fala, que é uma vida saudável, e ele tem uma expectativa de vida maior. Ele tem 70 anos, que a expectativa de vida do homem hoje é de 73, mas a gente vê que esse homem de 70 pode viver mais de 80 anos. Então a gente tem, além de detectado mais o câncer, tem tratado mais esse homem, porque a gente percebe que ele vai viver mais. Então isso é importante, né? A gente conseguir detectar esse câncer precoce, e se ele tiver uma boa qualidade de vida, ele vai fazer um tratamento cirúrgico, um tratamento ideal para conseguir viver melhor. E para nós irmos aqui para a finalização da nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando aqui, falando sobre a importância da prevenção, de realizar o diagnóstico, fazer esse exame e que as chances de cura são positivas. Ah, com certeza. Assim, além de falar só da próstata, é importante falar da saúde geral do homem, né? Sabe que o principal causa de morte no homem são doenças cardiovasculares, né? Depois são os cânceres, mas os fatores de risco são basicamente os mesmos, né? Então, assim, a gente tem que promover saúde no geral para esse homem, né? Ele tem que evitar o sedentarismo, né? Praticar atividade física, se alimentar bem, né? Evitar o excesso de álcool, evitar o tabagismo, né? Cuidar dos seus problemas que ele possa ter, hipertensão, problema de colesterol, diabetes, fazer exames preventivos para conseguir regularizar todas essas alterações que a gente possa acontecer. A gente chama isso de doença metabólica, né? Que é a doença que o homem pode ter de hipertensão, diabetes, problemas de colesterol. Então, ficar atento a isso aí para prevenir alguma das comorbidades ou de doenças que podem causar morte. A principal são doenças cardiovasculares, né? Infarto, acidente vascular cerebral, que é o derrame, doenças tromboembólicas. Então, evitar tudo isso aí, e a gente também, evitando essas doenças, a gente consegue evitar o problema de próstata, né? A gente sabe que o câncer de próstata é muito comum, ele tem uma mortalidade alta, então isso é importante. A gente, além de atuar evitando com que a gente predisponha a formar câncer, a gente também atuar no homem para fazer exames preventivos, para a gente conseguir detectar e curar e melhorar a qualidade de vida.
Inclusive, fica aí a dica também para as esposas, incentivem seus maridos, filhos, incentivem os pais também a realizarem esses exames, porque é saúde, é prevenção e faz toda a diferença aí, pode evitar problemas maiores no futuro. Com certeza, né? Eu acho que o homem tem visto seus filhos, seus netos, e aí ele quer ter melhor qualidade de vida para acompanhar tudo isso aí, né? Viver melhor, com certeza. Então é uma excelente oportunidade a gente estar aqui promovendo a saúde masculina. Doutor João, e para finalizarmos aqui, quais são as suas redes sociais? Se alguém ficou com alguma dúvida, como que faz para te encontrar? Às vezes deseja marcar uma consulta contigo também, quais são os canais? Agradeço o convite da Total News, né, que é uma excelente oportunidade para estar falando aqui do assunto que a gente mais gosta, né? A gente lida o dia todos os dias. Quiser me achar, é o @Dr. João Juvenis, Dr. João Juvenis. Lá tem acesso às minhas redes sociais e meus contatos também estão todos lá. Dr. João Juvenis com Z, né? Isso, João Juvenis com Z no final. Doutor João, então muito obrigada por sua participação, muito obrigada por essa entrevista, por compartilhar seu tempo, seu conhecimento. Isso faz muita diferença e salva vidas. Então, parabéns pelo serviço, parabéns pelo trabalho e as portas da Total News estão sempre abertas aí para vocês. Eu que agradeço o convite, também estou disponível sempre que precisar. Muito obrigada. E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Te convido a acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp. Estamos em todas as redes, um jornalismo multiplataforma e, claro, nos acompanhar em nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br. Até a próxima. Tchau!